Estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à página oficial do Centro Espírita Verdade e Luz. Estamos agora aqui no Facebook e também no YouTube. Hoje nós estamos reunidos mais uma vez para a realização de mais um evangelho na web. E como fazemos em nossos lares, durante o evangelho no lar, e também como ocorre aqui no Verdade e Luz, antes de darmos início ao estudo e à realização dessa leitura, eu convido vocês a realizarem conosco singela prece de abertura, lembrando sempre que aqueles que assim desejarem podem, desde já, colocar um copo com água para que essa seja fluidificada. Vamos juntos pedindo aos espíritos superiores, ao querido Mestre Jesus, que nesse momento nos ampare, amplifique o nosso entendimento para os seus ensinamentos, silencie as nossas dores, as nossas preocupações, e para tanto nós vamos juntos orar a única prece que Ele próprio nos ensinou quando aqui caminhou entre nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a nossa leitura de hoje é intitulada como Eles Estão Vivos. É uma psicografia do Chico, através do espírito do Emmanuel, e aí ela vem tratar acerca da morte, né, do desencarne. Dando sequência, o texto nos diz assim: ainda quando não reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quando possível, seguem-te os passos, compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Aqueles que viste de mãos desfalecentes nas tuas, doando os derradeiros pensamentos terrestres através dos olhos fitos nos teus. Não estão mortos. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam.
muitos deles ainda inaptos à vida diferente a que são compelidos a facear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros, muitos, jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede de reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros, muitos, seguem-te ainda, aqueles que se despediram de ti depois de longa existência, abençoando-te a vida, os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores, os que lentaste para a luz da esperança, e aqueles outros que socorreste um dia com o ósculo da amizade, da beneficência. Todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia aos entes queridos na espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. Se lhe recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado de fazer. Se a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra, a força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram, a luz para aqueles que lhes lastimam a ausência, em recantos de sombra ou em amparo, em favor daqueles que desejariam continuar sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Chora, porque a dor é forte e a energia é fonte de energias renovadoras por dentro do coração. Mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados hoje no mais além te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação, porque no futuro tê-lo-ás a todos positivamente contigo, nas alegrias do novo despertar. Bom, então, acerca desse tema, a gente costuma dizer, né, que Kardec matou a morte, né, porque revelou para nós, né, essa verdade. E mesmo como diz Emmanuel, né, ainda que a gente não reconheça, que a gente não acredite, isso não muda o fato, né, dos nossos entes queridos já na espiritualidade nos verem e nos escutarem, né? Quando é possível, quando é permitido pela espiritualidade, eles estão conosco, né? Eles se compadecem das nossas aflições, dos nossos problemas, né? E a gente tem tantos anos, às vezes, de convivência com um ser amado que parte antes de nós, né? Tantos momentos felizes para recordar, tantos ensinamentos, tanta troca de afetividade, e a gente faz questão de se apegar ao derradeiro momento, né? Ao último momento, ao último suspiro, onde muitas das vezes a pessoa já não conservava o semblante tão belo ou ainda em paz,
né? Onde muitas das vezes está ali sob cuidados médicos, entre soros e tubos, numa cama de hospital, né? Então, não se faz necessário a gente guardar esse último momento, né? Vamos esquecer, pensar sempre no que de melhor a gente compartilhou com essa pessoa, né? A morte é uma grande, da maneira com que nós colocamos, é uma grande ilusão, né? Na verdade, tudo não passa de uma passagem, né? É uma transição, né? Eles continuam em outras dimensões da existência, mas isso não impede, pela lei da afinidade, pelos laços de amor, que eles continuem com o coração vinculado ao nosso coração, né? Continuando tendo afeto por nós. Do outro lado, eles continuam assim, acalentados pelas nossas lembranças. Eles gostam de ser lembrados por nós, né? E muito embora muitas das vezes, na maioria das vezes, como nos disse Emmanuel no texto, eles necessitem de apoio na nossa fé, né? Eles buscam a força na nossa fé. Então, é complicado esse momento quando, buscando apoio naqueles que lhes são caros do outro lado, eles vêm em busca de nós, em busca de alimento, em busca de força para fazer essa transição, né? E encontram a gente completamente desestruturado, lamentando e angustiado, porque em grande maioria, quando nós chegamos lá do outro lado, nós não estamos preparados e aptos para seguir essa nova trajetória, né? E por isso buscamos naqueles queridos que ainda se encontram na carne a coragem, o apoio, né? Muitos desses nossos entes queridos que nos precederam aí a viagem ficam mergulhados num tormento de saudade, né? Sentindo essa necessidade de reencontro, porque eles se vinculam com os nossos pensamentos de angústia, né? Então, vocês vejam que ele dá vários exemplos aqui de situações que são possíveis de ocorrer, né? Muitas vezes nós daqui para lá ajudamos, outras tantas eles nos ajudam, né? E alguns têm um despertar doce, calmo, sereno, né? Outros se envolvem nessas teias de tristeza, às vezes de revolta, às vezes de inconsciência, sem saber o que foi que aconteceu, né? Todos aqueles que passaram pelas nossas vidas em algum momento que nós socorremos, em algum momento que nós demos um abraço sincero, um beijo gostoso de amizade, cheio de desejos de coisas boas, de bondade, todos nos agradecem e de lá nos ajudam no sentido de nos apoiar nas provas aqui que ainda nos cabe, né? E nós, por nossa parte, temos a nossa responsabilidade para com eles, ajudando também esses espíritos nesse momento, né? Então nós auxiliamos para que eles possam nos auxiliar e vice-versa, né? Quando a gente sentir essa dor, que é tão natural, é a dor da saudade, a dor da despedida, a gente sente falta da voz, sente falta do cheiro, da palavra amiga, da maneira com que aquela pessoa interagia conosco e que nos cativou,
né? Então, veja que não há crítica quanto a isso nas palavras de Emmanuel. O que ele ressalta é que a gente pode sim ter tudo isso, né? Mas vamos analisar o que nós poderíamos estar fazendo por estas pessoas. Então veja que ele nos diz que toda vez que a gente sentir, né, esse vazio que nos é imposto, né, pela partida em si desse ser amado, o que nós devemos fazer, né? Nós podemos dar continuidade ao trabalho que essa pessoa deixou sem poder ter tido tempo hábil de terminar, né, gente? É o famoso legado, né? Que a gente fala, qual o seu legado? O que você vai deixar para o outro, né? Então a gente pode dar continuidade nesse trabalho que era importante para essa pessoa querida, seja ele qual for. A gente pode passar a ser a voz deles na terra, no sentido de falar com aquelas pessoas que eram importantes para esse ente que foi embora, para essa pessoa que desencarnou, né? Nós podemos ser a força, né? Que execute o serviço, a paz, o amor. Nós podemos ser a luz no caminho daqueles que também dividem conosco essa dor. Então veja, essa pessoa tão querida que partiu deixou outros seres queridos para ele aqui na Terra que também choram a ausência dele. Uma maneira de eu me ligar a essa pessoa e de eu preencher esse vazio imposto pela partida dela é ser a luz para essas pessoas que juntamente comigo sofrem a ausência do que partiu, né? Em recantos de sombra, como diz Emmanuel, né? É o eu trabalhar em favor daqueles que essa pessoa que partiu desejava continuar sustentando no mundo. Então, desculpa, não é sustentar no sentido material, é amparar moralmente essas pessoas que eram importantes para esse ente querido que foi embora, né? Então aí ele mais uma vez ele pede: compadece-te dos entes queridos que te antecederam ante a grande libertação. Nós comumente falamos assim: por que você me deixou, né? E o que eu vou fazer agora? O que será de mim agora? E muito dificilmente nós pensamos no inverso. O que ele está pensando? O que será dele agora do outro lado? Né? Do que ele está precisando agora? Como ele se encontra nesse momento? É o nosso egoísmo falando. Nós pensamos só em nós mesmos, né? E aí Emmanuel fala assim: chora, porque a dor é forte e é também fonte de energias renovadoras. Só que ao mesmo tempo que ele nos dá esse aval para nossa dor, para o nosso choro, para o nosso grito, ele também nos chama a atenção. Chora, mas chora trabalhando, auxiliando e servindo, amando sempre. Então, é natural que a gente chore, que a gente sofra, que a gente sinta falta, sinta saudade, o que mais quer que seja. O que a gente não pode é tecer uma teia de inércia em torno de nós mesmos, de paralisação, em nome dessa dor. Uma coisa não justifica a outra. A morte, ela é consequência da vida, né? E a gente querer
tá com a pessoa, sentir saudade e tá sofrendo por essa separação, não permite com que a gente abandone todo o resto. Percebe a diferença? Então, a gente tem que permitir, né? Que a gente tem que se responsabilizar em ajudar esses entes queridos do outro lado, ainda somos responsáveis, né? E a gente pode permitir que eles também nos enxuguem as lágrimas, né? Eles nos inspiram, eles torcem por nós, porque no futuro nós estaremos todos mais uma vez juntos, numa alegria no reencontro no plano espiritual, que é o nosso local de origem, que é a nossa pátria verdadeira, né? O morrer é consequência de viver, né? Despertar no além é um resultado de como se adormeceu. Então, uma coisa é consequência da outra, né? Nós nunca perdemos um ente querido, porque não existe perca na vida, nada se perde na vida. No mundo, na natureza, a gente pode observar, nada se perde, tudo se transforma. Nós transferimos, né? Eles se transformaram numa nova condição, numa nova realidade, né? Então, não só o espiritismo, como todas as doutrinas reencarnacionistas vêm trazer para nós essa lógica, né? Que não existe mais o porquê não existe mais porquê, não tem motivo para a gente tratar a morte com o peso que a gente dá, né? A palavra já é uma coisa pesada, assim, é como quando é meio que uma negativa, né? É mais ou menos como quando eu emprego a palavra não. Então aquilo é não, é definitivo, é o fim, acabou, não cabe recurso, não cabe mais nada ali, né? E na verdade não é assim, né? É uma viagem, é uma transição, né? Se eu perguntar para vocês que me escutam agora, né? Quais de vocês acreditam que existe AIDS? Quais de vocês acreditam que existe o vírus do HIV? A grande maioria que está me ouvindo vai falar que acredita, certo? Né? Agora, quantos de vocês que estão me ouvindo e que concordaram com isso tiveram a oportunidade de ver lá uma cepa do vírus do HIV no microscópio e constatar fisicamente que aquele vírus existe? A gente viu as provas, né, da existência dele. A gente viu as consequências da existência dele, né? A gente não viu ele. Então, não quer dizer que porque eu não recebi uma psicografia do meu ente querido, uma mensagem, que ele morreu, que ele acabou, que ele não existe mais, né? Agora, veja a dificuldade. Bom, eu não me lembro agora quem foi que falou, mas enfim, não importa. Para cada um encarnado, existe em média 5 desencarnados. É um número absurdo. A quantidade de médiuns hoje prontos para receber uma psicografia não dá conta de tanta comunicação. Outro fator, às vezes a gente pensa que se conhece muito bem, pensa que aquilo faria um bem enorme para nós, enquanto que, na verdade, aquilo ia nos desequilibrar, ia nos fazer mal, né? Em vez de nos ajudar. Por mais que pareça incoerente, ocorre dependendo da minha realidade, do meu amadurecimento, do meu entendimento sobre tudo isso, né? Sobre a espiritualidade em si, né?
E aí, não havendo merecimento, eu também não tenho esse retorno. Eu tenho que trabalhar para merecer um presente tão grande como escutar a voz daquela pessoa mais uma vez. Não que nós não vamos estar juntos, nós vamos sim estar juntos mais uma vez na espiritualidade, né? Ocorre que nós, materialistas que somos, nós queremos a prova, nós queremos esse reencontro o quanto antes, né? E isso só vai ocorrer se todas as partes estiverem preparadas. Se todas as partes tiverem merecimento, né? Então, eu sempre costumo usar na hora de... Quando vem algum tema assim, né, tratando acerca da morte e tal, eu sempre costumo fazer aquela analogia com a viagem, né? Até já falei isso aqui também. Imagina uma mãe indo se despedir do filho no aeroporto. Esse filho vai embarcar para um país desenvolvido, sei lá, para um país da Europa ou para os Estados Unidos, já formado, já estudado, teve uma proposta maravilhosa de serviço, vai lá ganhar muito dinheiro, vai ter uma carreira promissora, né? Vai ter acesso a um monte de coisas que nós, materialmente falando, né, que nós não temos aqui. Tá indo com a namorada junto, lá eles vão se casar, vão formar a família dele, ele não tá sozinho, não tá desamparado. Nesse cenário que eu pinto para vocês, para ilustrar o nosso tema, tá tudo perfeito na vida dessa criatura, certo? E vai lá a mãe embarcar esse filho, tá lá na porta de embarque, vai se despedir desse filho. O que essa mãe faz, gente? Essa mãe chora, essa mãe agarra nesse filho. Ela não fala, olha, não vai. Ela sabe que ela não tem esse direito, né? Mas ela chora. A dor da saudade antes mesmo dos corpos se separarem, antes mesmo do abraço, da despedida, se soltar e se desfazer. Porque é natural a gente querer estar perto de quem a gente ama, não tem nada errado, né? Então, vamos analisar com carinho esse texto que o Emmanuel trouxe para nós, um texto tão lindo, tão, né, que toca tanto no coração da gente, traz a nossa responsabilidade para nós, né? Veja que a nossa angústia, o nosso desespero, perturba assim eles do outro lado, porque eles se compadecem da nossa dor, uma vez que eles nos amam, e a recíproca é verdadeira. Se nós tivéssemos notícias deles, né, do outro lado, e eles se encontrassem em situação difícil, nós também íamos sofrer. Então a gente tem que parar de ver só o nosso lado e começar a ver o lado deles também, né? Então, não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Quando a pessoa diz assim, né? Fulano morreu. Aí tá lá na família da pessoa lá e não se pode mais falar no nome dessa pessoa, assim. Vira um tabu dentro da casa. Não fica falando toda hora, não fica chamando, porque atrai, né? Não fica chamando porque perturba. Gente, não perturba. O que perturba é a nossa dor. Eles gostam de ser lembrados. Quando eles podem estar conosco, eles vêm em nosso concurso, vêm ficar do nosso lado, vêm dar uma boa influência, um bom conselho e tal, né? Vai atrair mesmo, porque toda vez que a gente fixa o pensamento numa coisa, numa pessoa, numa situação, a gente forma assim um vínculo,
né? A gente forma uma ligação, a gente faz tocar o telefone do outro lado, né? Agora, eu pergunto para vocês, o que tem de errado esse chamar num sentido saudável, né? Não é aquele chamar de desespero, é aquele relembrar, falar, nossa, ai, eu vi isso, ai, lembrei da minha mãe, puxa vida, ela fazia assim, assim, assim. Ai, fulano, você lembra como a mãe fazia? Ai, eu lembro, a mãe fazia assim, ai, a mãe era o máximo, puxa vida, como era gostoso. Eu sinto saudade dela, ai, eu também sinto. O que tem de errado? Não tem nada de errado, não é proibido, não é uma coisa que está do outro lado. Continua sendo a minha mãe, o meu pai, o meu ente querido, o meu irmão, o meu esposo, a minha esposa, meu filho, minha filha. Continua sendo a mesma pessoa. O que tem de errado eu fazer essa ligação com bom astral, sabe? Agora, o que não pode é o que a gente vê muitas vezes. Isso aconteceu comigo, eu já cheguei a ver isso, né? De estar lá no enterro, lá no velório e tal, e a pessoa tá gritando no caixão, fala, fulano, não vai embora, me leva junto com você. Como você fez isso comigo e agora que eu vou fazer da minha vida, o que vai ser de mim? É um caos, gente, vira um caos. É um prejuízo para a própria pessoa, né? E para o desencarnado também, né? Isso facilita, né? Obviamente, claro, sempre, né? A gente tem que levar isso em conta, né? Se houver merecimento, né? Um cenário de caos como esse facilita a vampirização, que o que vem a ser é o fluido, o uso, né? Vamos dizer assim, do residual do nosso fluido vital pelos outros desencarnados que vêm ali se aproveitar e tirar o restinho de fluido que existe ali naquele corpo, né? Então, por isso que a postura que a gente deve ter, mesmo principalmente nesses momentos iniciais, né? Do enterro, do velório e tal, é uma postura cristã, é o pensamento elevado a Jesus, né? É a gente manter os bons pensamentos, as boas lembranças, pensar nessa pessoa com amor, com carinho, não no momento que a gente brigou, não naquilo que a pessoa fez de errado, sabe? Não pensar nas coisas ruins, pensar nos melhores momentos, imaginar o recém-desencarnado ali, num momento em que ele ainda tinha a saúde, a jovialidade dele, a energia dele constituída e tal. Não ficar fixando naquela imagem de doente, naquela imagem de acidente, naquela imagem de fios, tubos e soros. Pensar nas coisas boas, como eu falei no início, nos momentos bons que eu dividi com essa pessoa, né? Pedindo sempre para Jesus, para a espiritualidade maior, amparar aquela pessoa para que ela faça uma boa viagem, uma boa transição, né? E a gente, nesse momento, é que entra a fé da gente, né? O ter fé é isso, é eu acreditar que meu Pai, tudo concorre para o meu bem. Então, se eu confio nele de todo o coração, com verdade, eu não me revolto nessa hora, porque eu sei que por detrás daquilo que eu não entendo, existe a intenção de me fazer um bem, né? Que cada um segue o seu caminho, que aquela pessoa vai ser amparada, vai ser assistida, né? Sempre na medida do conhecimento
dela, na medida do merecimento e tudo mais, né? Mas é necessário que eu tenha confiança. Se eu não tenho confiança, eu não tenho fé. Para eu ter fé é necessário eu confiar que tudo tá certo, que tá certo do jeito que tá. Tá doendo, tá ruim, tá sangrando, pode estar do jeito que tiver. Só que se eu tiver fé, eu me restabeleço, porque eu acredito que em algum lugar alguém olha por mim. Esse alguém é Deus, nosso Pai. É o Mestre Jesus, é a espiritualidade superior. E se me ocorre uma coisa, e se me é imposta uma dor, seja lá qual o matiz dela, qual o setor aí da vida que seja essa dor, seja a separação da morte, seja o que quer que seja, se eu creio, se eu acredito com o meu coração, em mim, a revolta não vai fazer morada. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Muito obrigada. Boa noite. Vamos agradecer juntos por essa oportunidade de aprendizado, de iluminação, que a luz que vem do Mestre Jesus possa nesse momento adentrar nossos lares, iluminando cada cômodo, cada canto das nossas casas, cada pessoa, animal e planta. Que os bons espíritos, mentores das tarefas evangelizadoras, possam nesse momento gravar em nossos corações o que aprendemos e, ainda que latente, que fique aqui em nós a semente. Agradecemos, Mestre, de todo o coração, a oportunidade bendita de consolo, de conhecimento, de estudo, de trabalho. Pedimos à espiritualidade maior aqui presente que abençoe e fluidifique nossa água com o que for melhor, necessário e merecido por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco. Muita paz e até o próximo Evangelho na Web.